A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, tá? Na verdade, nossos sentimentos têm uma relação direta com a nossa saúde, né? Por isso eu sempre me preocupo aqui em falar das nossas emoções. Muitas vezes a gente divide saúde mental e saúde emocional, mas na verdade, gente, é tudo uma saúde só. Então, quando a gente pensa no nosso corpo, a gente não pode dividir ele por partes. Então, é saúde, tá? E a gente vai entender melhor essa relação do amor com o nosso cérebro, do coração com o nosso cérebro, dos impactos, do sentimento que invade o nosso coração com a nossa mente. Para isso, recebemos hoje o doutor, meu médico psiquiatra, Calil Alib. Gosto de falar isso com o maior orgulho, porque tem gente que tem uma vergonha de ter psiquiatra. Oi, Claudinha. Tudo bem, doutor? E psiquiatra é só para doido? Imagina. É verdade que de médico e doido todo mundo tem um pouco? Isso é verdade, mas psiquiatra é para saúde. É claro, e a gente precisa, porque não dá para dividir o corpo, né? Com certeza. Então tá bom, vamos sentar aqui, vou sentar do seu lado, doutor Calil. Quando a gente tá com o coração muito feliz, apaixonado, o nosso cérebro funciona diferente? Completamente, isso é muito interessante. Teve uma pesquisadora americana chamada Susan Fisher, ela fez um estudo lindo. Ela pegou as pessoas e mostrava fotos. Então, fotos de coisas bonitas, de coisas legais, né? Mesmo de conhecidos. E depois ela mostrava uma foto de quem você amava. Filhos, netos, o teu companheiro, companheira, pessoas com quem você tinha uma relação intensa. E ela foi medir isso no cérebro. Então ela fazia uma ressonância para olhar o funcionamento cerebral. E quando você viu uma foto que você gosta, pessoas que você gosta, ou fotos bonitas, teu cérebro reagia um pouquinho, tinha um pouquinho de liberação de dopamina. Mas na hora que você olhava para quem você amava, o teu cérebro ficava com muito aumento de dopamina. Então, você tem uma reação do corpo como um todo, porque dopamina é um neurotransmissor que afeta o corpo todo. Ele te aumenta o batimento cardíaco, ele te deixa mais para cima, ele melhora o teu humor, ele te torna mais sociável. Então, dopamina é uma substância extremamente benéfica para o organismo. Então, ela demonstrou que quando você tinha uma lembrança ou uma foto de alguém que você amava, tinha uma repercussão no cérebro. Olha que incrível. Genial. Agora, imagina quando se está amando de verdade, né? Vivendo, não só recordando. Deve Então, liberar muita dopamina. Isso aí libera uma outra substância, libera dopamina e também libera ocitocina. Então, ocitocina, a primeira vez que ele foi descrito foi um hormônio descrito com relação à amamentação. Então, quando você está amamentando, a mãe que está amamentando, tem um disparo de ocitocina, dá um mega bem-estar. Eu descobri esse neurotransmissor? Neurotransmissor. Hormônio. Esse neurotransmissor quando eu amamentei meu primeiro filho, que aí eu tinha um negocinho no nariz que chamava ocitocinon. Eu falei, mas pra que é isso? É pra liberar ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Da amamentação. Do amor. Mas já a amamentação já libera. O contato físico libera. Então, quando você tem contato físico, então, não só com o bebê, mas com a pessoa com quem você está próxima, mesmo um abraço de pele, você tem liberação de ocitocina. Isso é uma coisa genial, né? Então, agora, eu fiquei pensando, você falou do abraço. Pode ser qualquer abraço? Não. Vale qualquer abraço? Não. Não. Você tem que estar ligada com aquela pessoa. Se você tiver uma ligação com aquela pessoa, e os estudos aí foram andando nesse sentido, se você tiver uma ligação com aquela pessoa e você abraça, aquele abraço é diferente. Não é um abraço assim, oi e tal, não, é um abraço. Lembrei uma vez uma gravação que a gente fez na Paulista com um grupo que resolveu fazer uma campanha do abraço. E eles foram para Paulista com cartaz, assim, abraço grátis. E eles abraçavam as pessoas, aquele abraço gostoso. Mas eu acho que dessa forma também deve causar um impacto positivo, né? Porque é uma surpresa agradável, né? Claro. Tudo que está agradável dispara ocitocina. Por exemplo, isso que se fala de um casal manter o contato de pele. Isso mantém um casamento por mais tempo.
não é só transar. Transar também, claro, está dentro disto, mas você ter contato, tá abraçado, tá junto, pegar Caminhar no de colo, mão dada, caminhar, uma né? pele. Dormir com o pezinho Opa! encostado. A gente dorme com o pé com o pé, assim, encostadinho. Porque no meio da noite dá calor, né? Depois, então, na menopausa nem se fala. Mas o pé tá ali, né? A certeza de que o outro Então, tá ali do seu esse lado. contato libera ocitocina. E aí a ocitocina te deixa muito mais radiante. Perfeito. Radiante em todos os sentidos. Eu fico pensando sempre, quando a gente traz esse tipo de assunto, nos idosos que se sentem muito solitários e que ficam, por vezes, bem deprimidos. Deixar, por exemplo, a gente que não pode estar o tempo inteiro junto com eles, porque os filhos crescem, estão trabalhando, às vezes estão em outros países, outras cidades. Deixar fotos espalhadas pela casa, essas fotos da memória, é bom ou pode ser que dispare um gatilho ruim de saudosismo extremo? Não, isso é sempre muito bom. Lembra do estudo? Mostra a foto que dispara isso. Hoje em dia, nós temos também as videochamadas. Então, não pode estar com a pessoa querida, não pode estar com o familiar, com seu avô. Faça uma videochamada. Deixe ele te ver, não só o telefone. Porque às vezes a pessoa liga o telefone e está lá trabalhando, fazendo não sei o quê e falando no viva voz. Não, ligue, deixe ele te ver, olha no olho, encosta na pessoa, mesmo que pela via indireta online. Mas esse tipo de encostar na pessoa dispara dopamina. Se tiver fisicamente encostado, dispara ocitocina, o que é melhor ainda. Então, passar lá de vez em quando, 5 minutinhos, dar um abração no vovô, na vovó, isso é Olha que genial. coisa boa. Agora, isso vale também, provavelmente, para as crianças, né? E crianças em desenvolvimento. Mas a gente vive hoje uma realidade diferente da realidade da minha época. Então, os cuidadores das crianças, porque tem criança que fica com alguém cuidando, né? Com uma funcionária, uma babá, às vezes é uma professora da escola. Tinha essa coisa do afeto, né? Ele era mais... fazia parte, não era mal visto. Hoje em dia, as escolas elas já têm a determinação de que as professoras não podem abraçar os alunos, não podem tocar muito no aluno, por causa, claro, de algumas pessoas que fizeram De abuso. errado, né? Situações delicadas. E aí, hein? Mas é muito importante esse toque para a criança? Ele é extremamente importante. Tem estudos com macaquinhos. Você pega o macaquinho e deixa o macaquinho com a mãe. Um outro, você coloca uma mãe de pano e a outra uma mãe só de arame. E os macaquinhos que ficaram com a mãe tiveram um super desenvolvimento e aqueles que tiveram com a mãe de pano é melhor do que aquele que tiveram do arame. A mãe de arame. Então, esses estudos que se faz com animais, né, dão uma noção dessa importância do toque, do acolhimento, de estar sentindo-se aconchegado. Aí a importância das naninhas para os bebês, Claro, né? De ter aquela coisinha ali de claro. estimação, um ursinho, um travesseirinho, o que quer que seja. Bom, isso tudo afeta a saúde, melhora a imunidade? Sem dúvida nenhuma. O sistema imunológico, ele depende de vários fatores. Primeiro, um fator genético, depois as agressões que a gente vai recebendo na vida vão desenvolvendo o sistema imunológico, por isso que criancinha é bom que vá ter contato, que vai pegar todos os micróbios, vai desenvolver o seu sistema imunológico, mas ele é mediado no adulto pelo sistema emocional, principalmente se essa pessoa deprimir. A pessoa que deprime, o sistema imunológico fica totalmente deprimido também e não reage mais. Isso causa uma série de infecções, por exemplo, infecções oportunistas. Então, tem mulheres que começam a ter corrimento quando estão mais depressivas, que são bactérias que já existiam na vagina, mas que afloram mais quando você está depressivo. Ou reaparece um herpes, ou a pessoa reaparece uma cândida. Então, reaparecem micróbios oportunistas. Mas, além disto, você pode também passar a desenvolver uma reação contra o teu organismo. Muitos tumores podem ser muito agravados porque você para de rejeitar aquelas células que estão se multiplicando de uma forma errática. Olha que interessante. Então, você facilita
que você possa ter desenvolvimento de tumores que estavam ali sob controle. A importância da gente manter o coração bem cuidado, a nossa alma feliz, para poder passar todas essas reações para o cérebro, que vai depois distribuir para o corpo todo, né? Que incrível. Aí vem a constatação, algumas artesãs falam, eu estava com uma depressão, tratava e não tinha melhora, e eu descobri o artesanato e eu melhorei, porque descobri o artesanato, com isso descobriu um grupo que curte junto, um grupo que apoia e a vida muda, quer dizer, é uma nova paixão, um novo motivo, um novo propósito, né? Muda mesmo, muda mesmo. Você sabe que a gente faz hoje estudos com crianças que sofrem bullying, né? Crianças sofrem bullying, se ela ficar isolada, ela tem um péssimo prognóstico. Isso só se agrava, só fica mal. Mas se ela consegue se reinserir num grupo, se ela é aceita por algum outro grupo, se ela consegue ter contato social, ela melhora rapidamente. Aí, você que tá idoso, que eu sei que tem um monte de idoso assistindo, teimoso, que fala assim, mas eu não quero morar com ninguém. Depois que eu fiquei viúvo, ninguém. Sou eu sozinho. Mas aí você tá triste, tá deprimido, né? Começa a pensar, porque é uma escolha que não vai te trazer benefícios, né? E o contrário traz benefícios, mesmo que no começo seja difícil, né, doutor? E morar com alguém não é necessariamente com alguém da família. Às vezes tem um cuidador que more junto, ou até estar numa instituição com mais pessoas. Há pouco tempo eu fui visitar uma pessoa numa instituição e ela estava muito bem adaptada na instituição. Ela relutou em ir, não queria, e a família não tinha uma outra situação possível. E numa instituição normal, nada muito luxuoso, nada disto, mas ela começou a fazer amigos, porque ela começou a andar comigo pelo corredor e disse, doutor Calil, esse aqui é o quarto da fulana. Esse aqui é o rapaz que mora aqui, é o tal. E o rapaz de 80 anos, né? E ele me contava particularidades de cada um. Então ele tinha conversado, ele conhecia, eles tinham contato. Então isso é extremamente importante. Tá vendo? A gente tem que parar de relutar com coisas que podem nos ajudar. Hoje mesmo eu postei falando de exercício físico, lembrei de você hoje. Porque o Dr. Calil sempre me ensina, né? Que é aquele dia que a gente menos quer fazer qualquer exercício físico é o dia que a gente mais precisa. Então, quando eu lembro disso, eu falo, opa, preciso. Aí eu boto a roupa e vou. Mas, assim como exercício físico, às vezes a gente reluta em ter um cuidador, em morar, de repente, quando possível, com um familiar, ou mesmo ir para uma instituição. E, de repente, essa vai ser a solução e a alegria que você vai retomar na sua vida. Então, a gente tem que repensar e ponderar todas essas possibilidades. Vamos lá! A gente tem agora aquele momento importante, né? Perguntas e respostas. Agora, eu não fiz a pergunta antes de sair para o Merchan, mas eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. A gente está falando de coisas boas que geram bem-estar. Mas eu tenho umas pessoas em casa, assim, que num determinado momento, elas resolvem só ver notícia de desgraça, só ver coisa ruim. Porque tem canal específico disso, né? Impressionante. Isso faz bem ou faz mal? Bem nenhum. Bem nenhum. Algumas pessoas têm até um certo prazer com isso. Então, pessoa... não tá, né? Então, pessoas mais sádicas, algumas pessoas têm até um certo prazer com isso, de ver o outro não se dando bem, o outro passando mal. A gente fala, tá me agorando, tá não sei o quê. Então, algumas pessoas têm um prazer com isso, mas bem não faz. Do mesmo jeito que coisas boas liberam dopamina, você falou de um outro neurotransmissor que é a ocitocina. Quando a gente vê coisas ruins ou quando vive uma situação ruim, a gente manda algum sinal pro cérebro. Se você estiver muito bem, isso não vai te impactar. Tá. Mas se você não estiver muito bem, você pode ficar muito para baixo. Por exemplo, tem algumas pessoas que sofrem muito até com propagandas. Você vê propagandas, tem uma específica que mostra uma criança muito abatida, né? Aquilo comove alguns que vão fazer uma doação, mas outros ficam muito chocados e têm que sair dali porque não faz bem. Então depende do teu estado emocional de base. Se você estiver bem, aquilo pode passar batido, mas se você não estiver muito bem, aquilo vai te impactar.
Mas entre assistir essas coisas e evitar, qual é a sua opinião? Eu acho que deve ser evitado. Deve ser evitado. Ok. Vamos lá para as perguntas. Você que mandou, segura aí. A Ti Medeiros está dizendo assim: eu amo uma pessoa muito próxima, tenho uma paixão. Isso impacta no cérebro? Tem reação quando estou perto da pessoa e abraço? Sem dúvida, né? Amar uma pessoa intensamente, isso é algo muito bom, porém temos que tomar um cuidado com o limite que é da obsessão. Então essas pessoas, às vezes, muito ligadas em uma pessoa, que aquela pessoa passa a ser apenas o foco da sua vida, o tempo todo, e isto passa a ser danoso porque se torna um mecanismo obsessivo e você acaba não estando viva para o resto das coisas. Então, até na paixão, ótimo, que delícia, viver uma paixão é extremamente bom. Porém, cuidado que se isso está virando uma obsessão, ter que estar o tempo todo próxima, tem que ter muito apego. O a mais é sempre delicado, né, Cláudia? Você disse que a paixão libera esses neurotransmissores, dopamina, ocitocina. E a paixão não correspondida? Eu acho que traz muitas mágoas, muitas vezes, né? Então não adianta, né? Não, Estou apaixonada, não, mas a pessoa não. não me corresponde. Não. Muitas vezes, se a outra pessoa... A relação precisa de duas pessoas, né? Você imagina você abraçar alguém que está lá como uma caixa de arame, assim? Não tem sentido. Então, sem essa correspondência, te fará mal e não trará nada de desenvolvimento de coisas boas para você. Tem gente que ama e a outra pessoa nem a conhece, o tal amor platônico. Isso chega a ser um transtorno? Pode ser, se for o único amor da vida. Tem pessoas que só se relacionam com outras platonicamente. Isso a psiquiatria trata? Trata, porque é mais do campo da psicologia, de tentar ver por que essa pessoa às vezes está com baixa autoestima, essa pessoa não está se valorizando, está se ligando a alguém que nem sabe que você existe. Então isso às vezes é muito ruim, né? Então as pessoas deveriam procurar um tratamento psicológico para poder se auxiliar nesse sentido. E como é que vocês enxergam? Eu estou mudando um pouquinho o assunto, mas aí eu fiquei curiosa aqui. Como é que vocês enxergam a relação de fã com ídolo? Os fãs, quando é uma coisa benéfica, boa, ele se relaciona com esse ídolo. Então, via fã-clubes, via interagir com esse ídolo de alguma forma, e esse ídolo também mantém isso. Ele tem uma ligação. Ele manda foto, ele tem contato, ele faz um carinho especial, às vezes, com coisas de um show. Então, existe uma relação do fã e essa relação é saudável e ela é benéfica para os dois, porque faz muito bem para você também sentir que alguém te deseja, que alguém gosta de você. Isso é muito bom. Você ter um fã-clube deve ser delicioso. Mas um beijo pro meu fã-clube que eu amo muito. Um beijo. Você interage meu com coração. Interajo e apoio sempre. A Fá Regina está perguntando qual parte do cérebro é responsável pelo amor. O que gera o sentimento do amor? Não é uma única parte, né? Na verdade, o que nós sabemos é que os neurotransmissores, quando você está amando, eles estão aumentados e eles refletem no corpo como um todo, tanto no cérebro quanto nos outros órgãos. O teu coração fica com menor hipertensão, bate mais ritmicamente. Então, por exemplo, para cardíacos, amar alguém, e às vezes, veja, não precisa ser um outro ser humano, pode ser às vezes ganhar um animal de estimação. Isso é fantástico. Tem vários estudos hoje com a história do animal, que você tem um apego com ele, que é genial, um apoio fantástico. Isso é um amor também maravilhoso. Aliás, aqui, ó, e a Denise Fioravante está falando exatamente disso. Eu sou sozinha, mas tenho um gatinho que vive do meu lado. Isso libera os hormônios? Libera totalmente, viu, Denise? Que coisa boa, né? Que você tem um gatinho aí com você. Eu sou um fã incondicional desses pets. Incondicional. Tenho 3 na minha casa, 2 cachorrinhos e uma gatinha. É muito gostosinho demais, é bom demais. Bom, o nosso tempo acabou, não tô acreditando nisso, que eu queria conversar tão mais, né? Como é bom a gente poder conversar. Agora, a Fá Regina perguntou onde que começa o amor, né? A gente fala muito do coração, mas ele começa então na cabeça? Na cabeça. Então amar é uma decisão? Não.
Não? Não. Uma decisão, não. Não é só dependente da tua vontade, né? Nesse sentido de decisão. Mas ele faz parte de um envolvimento. E o envolvimento nos torna mais fluidos em todas as situações, até às vezes contra a nossa razão. E a razão está também na cabeça. Também está. E equilibrar razão e emoção nem sempre é fácil. Sempre difícil, né? Sempre difícil. Quanto mais intenso o sentimento, mais difícil esse equilíbrio, mas nós devemos sempre ter em mente que nós temos que ter também um certo controle, não controle total, né? Mas um certo controle e observar se esse relacionamento tem sido bom para nós. Cuidado com as coisas tóxicas, as coisas delicadas, as coisas que trazem muito sofrimento. As pessoas falam muito daquelas que não têm filtro, sabe? Que age por impulso, né? O equilíbrio da razão e emoção deixa as pessoas tidas como normais e o desequilíbrio disso seria uma anormalidade? É o desequilíbrio que traz sofrimento. Então, acho que a grande questão, quando a gente pensa assim, o que é patológico, o que mereceria um tratamento, é se isso está trazendo um sofrimento para a pessoa. Na hora que você começa a sofrer com aquela situação, aí está na hora de buscar uma ajuda. Seja psicológica, seja às vezes com um médico, mas aí você precisa de uma ajuda. Ou então consequência na vida, né? Porque às vezes a pessoa não tá nem aí, acha que tá tudo bem, mas a vida vai mostrando, né? Um monte de consequências, um monte de amizades desfeitas, trabalho que se perde. Quando a pessoa é muito sem filtro, a situação às vezes complica. Controlar impulso. Tem que controlar impulsos. Dr. Khalil Doualib, ele está no telefone 11 3284 5876. Você pode ligar lá, 11 3284 5876, marcar uma consulta. Hoje em dia dá para você fazer, inclusive, telemedicina, que é uma praticidade, que na psiquiatria funciona bem, né? Muito bem. E também tem o Instagram, que é Dr. Khalil Doualib. Você entra lá também, tem mais informações. Mas sempre uma alegria te receber. Muito obrigada. Obrigado e a até você, a Cláudia. próxima. Um abraço. Um abraço. Mas esse abraço, eu ia te perguntar isso. O abraço que libera ocitocina, me contaram que ele tem que ser de 21 segundos, é verdade? Não é necessário 21 segundos, mas é um abraço caloroso. Um abraço assim, abraço. Demorado. Existem até pessoas na Índia que fazem peregrinação para receberem abraços de determinadas pessoas. Dá um abraço direito, doutor. Obrigada por tudo, viu? Tudo de bom.